Bem-vindo à série de screencasts Escolha SolidWorks. Meu nome é Neil Cook e sou gerente de marketing de produto na SolidWorks. Como sabem, são várias as vantagens de trabalhar em 3D, desde a visualização, a detecção de colisão, até a capacidade de fazer alterações no projeto rapidamente. Mas quando as coisas começam a dar errado, podem acabar muito mal. Por isso, esse não é um tópico discutido abertamente durante a escolha de um sistema CAD. O SolidWorks, por outro lado, é como um amigo confiável que o ajuda quando você mais precisa, o que pode fazer uma grande diferença no modo como você trabalha, e esse é o tema dessa série de screencasts. Com a sua ferramenta de projeto atual, é fácil compreender por que as coisas deram errado e como corrigir essa situação? Ela oferece soluções para os problemas em uma linguagem clara e fácil de entender? E, sobretudo, você perde tempo solucionando problemas de software em vez de se concentrar no projeto? O SolidWorks e suas ferramentas internas de solução de problemas superam as barreiras para ajudá-lo a controlar tarefas de projetos complexos e a corrigir problemas em tempo recorde e com menos frustração. Quando os projetos travam uma luta com você, somente o SolidWorks responde à altura. O esboço é a base de qualquer projeto, seja um esboço de conceito ou o início de um novo e fantástico modelo 3D. Você vai querer ter certeza de que os esboços estão funcionando conforme o esperado. Nesse exemplo, não há nenhuma dimensão localizando esse furo superior, mas precisamos ter mais controle sobre ele. Por isso, vamos apenas editar o esboço e adicionar as dimensões necessárias. Assim como o dimensionamento em excesso de um desenho de fabricação pode causar confusão na unidade da fábrica, o dimensionamento em excesso de um esboço provoca o mesmo efeito. Podemos reutilizar essa dimensão arrastando-a e soltando-a no lugar certo, uma economia de tempo real. Quando você adiciona a nova dimensão, a campainha de alarme começa a tocar. Primeiro, você tem a opção de transformar a nova dimensão em dimensão de referência, ou de fazê-lo acionar o esboço, que é o que queremos. Ok, eu acho que definitivamente causamos desordem, mas não se preocupe. Se clicarmos na mensagem que está sobredefinida, seremos levados ao Sketch Expert, que faz parte de um conjunto de ferramentas criado para facilitar a sua vida, chamado Swift, ou SolidWorks Intelligent Feature Technology, seu nome completo. O Sketch Expert diagnosticará como o esboço foi criado e oferecerá várias soluções. À medida que passamos por elas, as dimensões ou as restrições que podem ser excluídas para fazer com que o esboço funcione estão claramente mostradas na tela. Por isso, vamos excluir essa restrição que contém os dois furos verticais, um acima do outro, e agora temos uma solução. Também queremos controlar esse tamanho. Esse esboço tem várias soluções possíveis, por isso é exibido um aviso perguntando se você está certo disso. Sim, temos certeza. Nesse momento, ele obtém a restrição inválida pela primeira vez. Com o Sketch Expert, o problema é solucionado em questão de segundos. Por isso, não precisa mais ficar sentado ou coçando a cabeça tentando resolver o que está acontecendo. Podia ser mais simples do que isso? As ferramentas Swift se estendem para várias áreas que podem causar problemas para usuários desprevenidos. Adicionar filetes às peças, principalmente onde podem surgir conjuntos de arestas reunidas, pode exigir algumas tentativas até acertar, mesmo sendo um especialista. Começaremos usando o Fillet Expert, que permite selecionar arestas semelhantes, todas de uma vez, por exemplo, todos os raios internos. Quando adicionamos mais arestas à seleção, algumas delas não são visualizadas. Sem visualização, sem filete. Pelo menos, somos avisados antes. Não se preocupe, pois o Feature Expert detectou que esses filetes não podem ser selecionados todos de uma vez. Por isso, ele está verificando todas as formas possíveis de criar essa peça.
E observe que foi feito um bom trabalho, criando vários recursos de filete, algo que levaria muito tempo se fosse feito manualmente. No entanto, ele não consegue prever a intenção do projeto. Por isso, pode ser necessário corrigir alguns dos filetes de canto. Esse canto, por exemplo, seria difícil de fabricar e foi criado dessa forma porque foi adicionado após o filete subjacente. Simples de corrigir, basta arrastar um filete após o outro. Alguns cantos podem não ser tão fáceis de corrigir. O Fillet Expert pode cuidar disso também. Alterar o tipo de canto é tão fácil quanto escolher um que mais lhe agrade. Isso pode ser facilmente copiado em todos os outros filetes de canto que precisam de correção no modelo. A lente de aumento é novamente útil quando se trabalha com detalhes pequenos. Só porque o SolidWorks criou os filetes não significa que você não tenha controle sobre eles. Se algumas arestas precisarem ser modificadas, mas fizerem parte de um grupo maior de arestas com filete, isso não é um problema. Basta selecioná-las e alterá-las. O SolidWorks criará um recurso de filete extra para acomodar as alterações. No final, um outro problema comum na criação de projetos é adicionar o rascunho. O CAD 3D prefere adicionar rascunho antes dos filetes, o que significa que você precisa descobrir quais são os filetes afetados pelo rascunho antes de continuar. O Draft Expert faz tudo isso para você. O rascunho é adicionado como um recurso na posição correta na árvore de recursos. Se você já usou o CAD 3D, poderá realmente avaliar quanto tempo e esforço o filete e o Draft Expert podem poupar. Quando os requisitos do cliente mudam, os seus projetos também mudam. Não precisamos mais dessa parte, por isso vou avançar e excluí-la. O SolidWorks colocou silenciosamente um triângulo de aviso junto com um outro recurso. Passe o mouse sobre ele para obter informações sobre o problema e sobre como corrigi-lo. Se esse projeto ainda estiver sendo modificado, você não precisará solucionar o problema agora se não quiser. Na verdade, você pode até salvar a peça e ir para casa à tarde e trabalhar nela em uma outra hora. Mas vamos corrigi-la agora. Se editarmos o esboço, as dimensões de cor marrom serão um problema, já que elas ficam pendentes no espaço. Se elas forem selecionadas, será destacado o local onde as arestas costumam ficar, uma excelente forma de lembrar o que havia lá antes. Novamente, basta arrastá-las e soltá-las em outra aresta. Agora podemos ir para casa. Não, espere, há mais uma coisa, o Mate Expert. São os posicionamentos que retêm os componentes em uma montagem. Com o SolidWorks, podemos criar mecanismos facilmente. À medida que os projetos ficam mais complexos, o número de posicionamentos aumenta e sempre há a possibilidade de você adicionar vários posicionamentos e, de repente, o seu mecanismo para de funcionar. Como nesse exemplo, podemos ver claramente que essas duas faces não se alinham, mas vamos fazer com que fiquem alinhadas. Essa é uma boa forma de trabalhar, já que podemos querer que essa mudança aconteça. O SolidWorks nos informa que isso conflita com o que já temos, mas vamos seguir adiante e forçar essa condição de posicionamento. Poderão ser exibidos um erro e grandes cruzes vermelhas no gerenciador de recursos. Podemos tentar solucionar manualmente o problema, mas por que não usar o Mate Expert? É exibida uma caixa que mostra todos os posicionamentos problemáticos e, quando selecionados, é exibida uma chamada na tela que indica o posicionamento das peças. Queremos definitivamente que isso seja tangente para forçarmos o SolidWorks a usar esse posicionamento. Isso tem um efeito impactante. Por isso, verificaremos cada um dos posicionamentos problemáticos até encontrarmos um que não seja necessário.
E, de fato, isso indica que aquele que eu adicionei está causando todos os problemas. Podemos editá-lo ou suprimi-lo. O resultado final é que quando algo como isso levanta um erro e você precisa encontrar o problema, o SolidWorks tem as ferramentas que localizam o problema rapidamente e fornecem respostas claras para que você saiba o que precisa ser feito para corrigir tudo. Quando os projetos travam uma luta com você, somente o SolidWorks responde à altura. Espero que você tenha apreciado essa rápida apresentação de algumas ferramentas de solução de problemas do SolidWorks. Nós nos empenhamos em fornecer ferramentas simples, porém eficazes, para ajudá-lo na criação de projetos sem brigar com a ferramenta CAD, e também para tornar interessante a sua experiência, a ponto de você mal poder esperar para usar o produto no início do dia e valorizar sua função no final do dia. Para obter mais informações e ver os outros screencasts desta série, vá para http://www.solidworksbrasil.com.br ou entre em contato com a revenda da SolidWorks mais próxima. Meu nome é Neil Cook. Obrigado por nos assistir.